Gente, então convidei a Ingrid, porque eu com a Ingrid nós temos um papo metafísico, né? A gente tem uma relação metafísica. Uma relação metafísica. Muito grande. Viemos da mesma escola, inclusive, né? Nos conhecemos lá, né? E lá nós nos conhecemos e desde então a gente já fez alguns trabalhos juntos, inclusive Metafísica da Dengue, nós sentamos em 2016. 2016. Há 8 anos atrás. Isso. Que já era um foco, né? Só que mudou algumas maneiras da doença se manifestar. Engraçado que como a doença a invasão, né? A doença evoluiu de 2016 para cá. E é muito interessante. A gente estava discutindo hoje sobre isso e, nossa, o papo é muito bom, né? Então vamos falar um pouquinho, né? Quem está começando na metafísica é esse olhar, né? Tanto que nos meus trabalhos de metafísica eu coloco 2 olhos. Quem apreciar tanto o e-book de Metafísica as Leis da Vida, quanto o meu curso que eu tenho disponível no Hotmart, eu uso 2 olhos, né? O olhar metafísico. É o olhar metafísico. É o olhar do observador, né? Exatamente. É sobre isso. Então, é esse olhar, né? Do que está por trás do aparente. Isso. Tudo que acontece na nossa vida, o olhar metafísico é aquele que vai além. Isso. O que será que está por trás disso? De uma forma bem filosófica falando, né? Aristóteles falava, tudo tem uma alma, ou seja, tem uma essência. Sim. Lá dentro que faz manifestar a nossa vida na realidade. Isso. Então o olhar metafísico deixa eu entender qual que é a alma disso. Isso. Qual que é a alma disso que está acontecendo comigo? Onde começa? Aonde é o foco, né? Onde é o ponto. Exatamente. Então esse olhar é o olhar-se, a auto-observação, parte da auto-observação para observar o externo. Só que parte desse olhar, não do olhar para o outro, mas do olhar para dentro. Então a gente se auto-observa e começa a entender o que estamos desencadeando através desse foco. Exatamente. Sim, muito e quando falamos de metafísica com o olhar para a saúde, para a doença, né? Sim. Nós estamos querendo dizer isso, né? Qual que é o princípio organizador, ou seja, qual que é a alma dessa doença? Isso. Como que quem isso começou? Quem desencadeia? O que desencadeou? O que levou isso? E fazer... Essa é a parte apaixonante da metafísica. A gente fazer essa leitura, esse acompanhamento, o desenvolver do acontecimento. É interessantíssimo quando a gente começa a estudar metafísica, principalmente para quem está começando. A parte da autoobservação, mas é a atenção que você dá àquilo, de uma maneira tão interessante que você começa a perceber o passo a passo daquilo. É fascinante. Eu acho. Eu também, eu sou suspeita, né? Então, eu acho super interessante. Eu encaro a metafísica como construir um relacionamento consigo mesmo. Isso. Porque você vai construindo um diálogo, né, com você. Poxa, tá doendo aqui, que o meu corpo está me dizendo? Sim. Né? Olha, isso está acontecendo, o que essa situação está querendo me dizer? Sim. Ou seja, então eu vou estabelecendo um diálogo. Sim. Então eu já aproveito para falar, né? Porque assim, metafísica não é um assunto, é um assunto interessante. Não é nada interessante. Não é interessante. É um tema que exige estudo. Porque você vai observar para tentar entender. Aquele assunto, deixa eu ouvir falar de metafísica. Não dá para ouvir falar. Por quê? Porque você só ouvir falar e não tentar entender a alma dessa questão, se você não conseguir olhar para dentro, é mais um assunto. É mais uma coisa. Então você que está iniciando na metafísica é isso, né? Tá aqui a Deucélia, que eu adoro ver os cadernos dela, é isso. Vamos olhar para isso e abrir o caderno mesmo e estudar a questão. A metafísica é vivenciar. Você não tem como. A observação, claro, parte da observação, né? E da observação, a vivência. Porque você começa. A metafísica é um experimento, né? Não é só uma leitura que você olha ali e fala, tá, isso é com cré. Não.
você parte da observação e essa observação gera um experimento. Desse experimento, é magnífico quando você desperta para esse olhar, quando você realmente começa a entender esse olhar. É fora de série, mas exige dedicação, auto-observação, e as pessoas não têm tempo para se olhar. Exatamente. O que é para ficar olhando para mim? Não, eu vou olhar para o Marcel que está do meu lado, vou ficar olhando. Então eu falo, nossa, e Marcel? Não, é sobre mim. O meu epicentro sou eu. E exige realmente um tempo para se olhar, né? Porque senão você acaba olhando de forma superficial e você entra no famoso julgamento, né? Ah, deve ser isso, deve ser aquilo. Não, pera. Vamos observar, né? Observa você sistematicamente. Ou seja, aconteceu isso comigo hoje, amanhã, como que eu me sinto amanhã, depois que eu fiz esse movimento, e você vai entendendo. Então, por isso que não é um tema realmente para você... E você sabe qual que é a maior dificuldade? Só o adendo, né? A maior dificuldade, muitas vezes, para as pessoas associarem, por exemplo, dentro da questão da metafísica da saúde, associar a emoção com a questão da doença, né? É que as pessoas têm essa dificuldade de fazer essa associação. Muitas vezes é porque começa... como a pessoa ainda não tem a consciência, às vezes você passou por aquilo uma semana, 15 dias, um mês antes. E aí você vira para a pessoa e fala, não, mas a pessoa fala, não, mas eu não, tá ótimo, minha vida tá ótima. Só que ela não para, porque ela acha que é agora, não. Quando você não tem consciência, leva um pouco mais de tempo para somatização. Exatamente. Entendeu? Então, às vezes, por isso que a gente fala, né, que a doença ela pode ser desenvolvida 2 meses antes do primeiro sintoma. Então, por isso que a gente... se é uma doença crônica, até anos antes, você vai alimentando aquele padrão, né? Mas sempre vai partir do impacto. Sempre certeza. parte de um impacto. Então a gente pergunta sempre, o que aconteceu 2 meses antes do primeiro sintoma que você teve? Mas pode ser que você já tenha essa doença há 15 anos, mas vamos lá. Você tenta lembrar como o momento que você estava vivendo. Porque as pessoas elas acham que a somatização é o papum. Quer dizer, para nós já é um pouco assim. Sim. É muito rápido, porque a gente tem a consciência. Mas na inconsciência não, porque leva um pouco mais de tempo. Então as pessoas elas têm dificuldade de associar a emoção com o sintoma. Por causa desse tempo que leva. E hoje, como nós vamos falar de sistema imunológico, né? Porque nós vamos falar da metafísica da dengue, é muito importante, né, gente? Eu quis trazer essa introdução de a metafísica não é uma coisa, um assunto interessante. Não é apenas um assunto interessante. É um assunto que exige estudo exatamente por conta disso, né? Porque você precisa se posicionar de uma forma forte para conseguir se olhar. Você precisa estar com o seu sistema imunológico preparado. Então, curiosamente, né, algumas pessoas que marcaram de vir aqui presencialmente não vieram por quê? Estão com dengue. Porque estão com dengue. Entendeu? E é muito curioso isso. E o olhar metafísico para isso, né? Porque a gente, quando começa a estudar metafísica, a gente já vai logo julgar, né? Tá vendo? Você não sei o quê. Não, é o contrário. Eu até recomendei para uma dessas pessoas que estava querendo vir, porque ela já está saindo da doença, tal, mas ainda não está 100%. Recomendei para ela, não, agora é a hora de você cuidar do seu corpo. Agora é a hora de você cuidar da sua parte física, porque ela foi abalada. Sim. Que hora que você vai assistir esse vídeo? Se você, inclusive, está assistindo esse vídeo já dentro do episódio, esse vídeo não é para você. Por quê? Porque você está com a imunidade fraca, então você não está pronto para começar a estudar. Exato. Isso. Sim. Então, a gente vai partir desse ponto, né? Vamos olhar e preservar o nosso sistema imunológico. Esse tema é para fortalecer o seu sistema imunológico. Para você não deixar a sua imunidade baixar, né? Ou conseguir ter um maior controle sobre isso. Se já baixou,
não é a hora de metafísica. Não, é a hora de cuidar. física. Isso, é a hora da física. Isso, Ou seja, vai lá, vai cuidar, vai isso, repousar. isso. Não fica porrinhando sua mente, porque sabe que é a pior coisa? Você tá com dor, você tá doente e ainda você fica lá. Ou vem alguém falar, tá vendo? Exatamente. A gente não tá aqui pra isso. Exato, então não é o momento. Não é o momento. Aqui é pra quem não pegou dengue ainda. Exatamente. E nós não queremos também, escolhemos não fazer esta palestra de forma virtual porque o foco da dengue diz muito a esse respeito, Sim. né, Ingrid? É como diz o Marcel, né? Que hoje ele teve uma frase incrível, né? Não, a vida acontece no presencial. E é sobre isso, né? A vida está acontecendo agora, aqui agora. Com a presença, né, dessas pessoas que vieram, das poucas pessoas que vieram, porque é sobre estar presente. O sistema imunológico é sobre estar presente. Estar inteiro onde você estiver. A minha integridade, né, a minha integridade emocional, estar inteiro. Eu estou inteira aqui. Isso. Então, para preservar a integridade do tema metafísica da dengue, se você está assistindo esse vídeo gravado e está fazendo alguma outra coisa... Já deixa para depois. Exato. Por quê? Porque é sobre isso o tema. É você estar inteiro. Então quem veio aqui é porque está inteiro, né? Se dispôs a vir, passar trânsito, não sei o que, marcar, Sim, né? Chegar, se exato. preparar 2 horas antes para estar. Por quê? Porque você se trouxe inteira. Inteira para isso. Então seu sistema imunológico está forte. Não é que você não pode assistir isso pela tela, pelo celular. Pode. Mas geralmente sobre você estar. não. Geralmente você não está, né? Exato. Geralmente você está ouvindo aqui fazendo outra coisa. Exato. Outros temas, maravilhoso. Faça isso, né? Isso. Não tem problema nenhum. Mas para preservar a integridade do tema metafísica da dengue, nós escolhemos fazer presencial. Estarmos aqui. Quem veio não pegou dengue. Quem veio... Eu acho que é o grande lance. Quem veio não pegou dengue. Por que não pegou dengue? Porque está inteiro. Eu tô aqui com o Marcel. Eu não tô aqui com a cabeça em outro lugar. Eu estou aqui. Eu estou fazendo este vídeo com ele, falando sobre este tema com ele. Estou inteira, olhando, observando, aqui. Eu não tô com o meu pensamento de que eu tenho que ir embora, porque daqui a pouco... Não, eu tô aqui. A hora que acabar, a gente vê o que faz. Mas é estar. E aí eu vou, quando acabar, eu vou embora inteira também. Não é pela metade, entende? Não. E quando vocês forem embora, não fica metade aqui. É estar. Devia ter falado, Não. Que era pra falar, falou. Isso. Que era pra respirar, respirou. Fica pra uma próxima, mas não foi esse momento. Aí Exato. você vai curtir sua família, você vai deitar na sua cama. Sim. E estar inteiro. Sim. É a primeira atitude que você precisa ter para fortalecer o seu sistema imunológico. Exato. E automaticamente, se for picado, a doença não se manifestar. Exato, porque tem pessoas que não manifestam sintoma nenhum. Exato. Elas pegam até a dengue, mas não tem nenhum tipo de sintoma. Exato. Nada. São totalmente assim, as pessoas nem sabem que tiveram dengue. Ou seja, já é uma. Já levanta uma bola, porque assim, nós não estamos falando, como prevenir de ser picado. Não. O mosquito tá aí, né? Ele também tá tentando sobreviver, Exato, né? E aí ele vê uma carne gostosa pra ele conseguir uma picadinha suculenta que nem a sua. De italiana, maravilhosa. Aí já viu, ele quer. Sim. Só que não é essa a questão. Ele pode até te picar. Mas só que não invadiu. Mas não invadiu. Por quê? Porque você tem sistema imunológico. Exato. Você tem. Eu tô inteira. Eu tô inteira. Exato. Então não é... não vai entrar. Você põe tela pra tudo quanto é lado, repelente. é uma tentativa de prevenir, ok, né? Isso. Mas é uma luta que você geralmente vai perder. Porque você não vai eliminar, você não vai pôr tela no mundo, né? Você pode até ter umas atitudes preventivas, não tem problema. Lógico que a gente não tá falando não se previnam. Claro. Só que você não vai pôr uma tela no mundo. Ou seja, o mosquito, ele vai... Por quê? Porque ele tá também na cadeia alimentar, claro, né? Ele tá tentando sobreviver. Claro. E ele vai usar das estratégias dele.
Então, mais importante do que você não ser picado é, se você ser picado, Não desenvolver os sintomas. não desenvolver os sintomas. Não se permitir invadir pelo vírus. Isso. Entendeu? O vírus não entra, porque o sistema estava tão bom ali que, opa, onde você pensa que você vai. Porque estar inteiro é você entender o que está acontecendo. Eu estou aqui. Então qualquer coisa que vier, eu estou sabendo o que está vindo, porque eu estou inteira. E quando você está muito distraído e que você está aberto, que você não está inteiro nas coisas, então as invasões, né? Que aí a gente já começa a entrar... Já pode entrar, Ingrid. Na picada ali do mosquito, que Porque... vem, te pica, entra, machuca, vai desenvolvendo características que os sintomas são diferentes para cada pessoa. É claro, porque ninguém é igual a ninguém. É outra coisa que é muito interessante, né? Para ver como a metafísica ela é muito pontual, porque o sintoma não é igual para todo mundo, porque não sentimos igual, não reagimos igual. Então, é claro que o sintoma não vai ser igual. Por quê? Porque somos diferentes e isso é magnífico, né? Pode ser coisa, mas é magnífico, porque a gente consegue entender o quanto a natureza é magnífica, né? E quanto a metafísica está linkada com a questão das emoções. Então, o mosquito veio e picou. O vírus entrou. Entrou, né? Ok. Deixando claro que picar não é a questão. Exato. Pode até picar, mas se eu tô com a minha imunidade boa, acabou. Não invade. Não invade. Agora, invadiu. Sim. Qual que é o padrão, Ingrid? Como que é essa pessoa que ela deixa a imunidade dela cair, né? Pegando esse gancho. Claro. Que a gente já está explicando, né? Sim. Já estamos explicando isso. Ó, claro. Já fica atento. Se você não está inteiro, acabou. Já é. Você já está vulnerável. Já entrou. Isso acontece na vida, no dia a dia, né? Então, a partir do momento que o vírus ele invade, porque é uma invasão, tá? E aí ele vai para o seu sistema ali, ele vai começar a desenvolver em você algumas características, né? Alguns sintomas que vai depender da maneira como você reagiu. Por favor, vê quem tá ali. Da maneira como você reagiu, a maneira como você recebeu aquilo, né? E pode ter sido de uma forma totalmente invasiva. E geralmente vai ser gerado por algum acontecimento desagradável, né? Mas qual é o foco disso tudo? Isso. Então vamos lá. Como que o mosquito, né? Ele é o portador do vírus. Né? E ele pica uma pessoa que, né, que tem o vírus e ele transporta para outra pessoa. Olha que curioso isso. Detalhe, quais são os pontos mais preferidos para a picada do mosquito? Pernas e pés. E isso também tem um significado na metafísica, sim, né? Sim. Daqui a pouco a Ingrid já vai explicar. Não que ele não possa isso. picar o braço, mas geralmente ele prefere as pernas, atrás do joelho, pés. São os lugares que ele gosta de picar. E olha que curioso, né? Então nós temos um agente que ele pega a maldade que tá em você e traz pra mim. A maldade que tá no outro, traz pra mim. Isso. Invade, né? Porque você tá com esse sistema baixo e aquilo é invadido. Aquela maldade, aquela crítica, aquela coisa vem, te invade, seu sistema cai e você é dominado pelo vírus. Olha que interessante. Você é dominado pelo vírus, sim. Mas tudo isso começa, principalmente agora, o foco está muito maior agora, como a gente falou que a doença evolui, porque em 2016 a gente tinha internet e tudo mais, mas não é como é hoje, né? Hoje tudo se faz pela internet, né? A gente não sai de casa, foi como eu falei hoje para ele. A pessoa tem o dom de estar na casa dela e me irritar na minha casa. Ela não precisa nem sair da casa dela para me irritar, ela me irrita pela rede social, pelo próprio celular, por uma mensagem. Então a evolução da doença, ela vem mostrando a evolução de como isso acontece, né? Das invasões, né? Dos próprios haters. Quando a gente vai já a gente pega um gancho e vai para as redes sociais, né? Onde tudo é criticado, tudo é dado palpite, todo mundo tem uma opinião sobre tudo, né? E vai jogando ali, dependendo de como você recebe isso, você impacta isso, isso vai te invadir.
Isso vai abaixar, vai deixar você propensa à picada do mosquito, né? Mas isso tudo começa, é como a gente estava falando, qual é o berço esplêndido do mosquito? É a água parada e limpa, né? Porque ela vai ficar limpa durante um tempo, mas é uma água parada e limpa, que é o berço esplêndido do mosquito. Quando a gente fala de água, a gente fala de emoção, de sentimentos. E é uma água parada que está na casa de quem? Aonde está o foco? Que a gente muitas vezes nem encontra o foco. A gente não sabe que o vizinho, de repente, pode estar lá criando milhões de mosquitos e nem ele saber que tem mosquitos. Eu vi numa reportagem uma fonte, no meio de uma praça cheio de larvas de mosquito. E é um lugar onde milhões de pessoas passeiam e andam por ali. E quando ela foi olhar, tinha um monte de larva dentro da fonte. Então vejam, né, gente? Olha que curioso. Então a gente tem um mosquito que ele transporta o vírus de uma pessoa para outra. Sim. Né? E o berço esplêndido desse mosquito é exatamente a água parada. Ou seja, já fazendo uma associação metafísica, é isso. Então eu sei que a questão coletiva, social, ao vírus que está na sociedade... Porque está um surto, né? Que é o surto muito grande, sim. O surto quer dizer exatamente isso, né? Tá todo mundo com esse... sendo um potencial portador do vírus. E aí esse mosquito, ele é o agente transmissor. Ou seja, então quer dizer que a maldade do outro é transportada pelo mosquito para mim. Por isso que eu falei, a pessoa tem o dom de me irritar na casa dela. Isso! Através do celular, o mosquito voa, passa pela tela, né, simbolicamente, e pica você. E pica você e pega você com a imunidade baixa. E o berço esplêndido para proliferação desse mosquito. Porque assim, não é o mosquito, ele não contém o vírus, ele só ele só transporta. Então a questão é que quanto mais mosquitos, mais agentes de transporte tem. Então exato. por isso que o foco da dengue é a água parada, por quê? Porque é ali que ele põe os ovinhos e aí quanto mais mosquito tem, mais agentes vão ter. Mais transmissão vai ocorrer. E aí, pegando esse gancho que água parada, que é água potável muitas vezes, né? A água da chuva, ou a água que você lavou um quintal, não sei o quê. A água potável, que são sentimentos bons. Sentimentos que, naturalmente, eles servem para quê? Quando a gente sente alguma coisa boa, é para quê? É para você ter uma ação positiva. Sim. Com aquilo que você está sentindo. Uhum. Ai, que vontade de ver a Deucélia hoje. Ai, não vejo a hora de quando ela chegar eu dar um abraço nela. Só que, já pegando o gancho com a rede social e até essa brincadeira que a gente falou um pouquinho, que a vida acontece no presencial, nós estamos com cada vez mais dificuldades de se relacionar, né? Por quê? Porque o outro me irrita muito. Então essa pessoa, caramba, ela me irritou aquele dia, então eu tenho um sentimento até bom para com ela, mas não merece. Mas, não, como que eu vou manifestar? É melhor deixar quieto. É melhor deixar parado. Depois eu penso. Né? Sim. Outro dia eu vou na sua casa. Qualquer hora a gente marca. Né? Que é essa atitude de que você gosta da pessoa, mas há quanto tempo que você não faz nada efetivamente positivo para vocês dois com esse sentimento? Então isso fica parado, isso vira um foco. Isso vira um foco. Por quê? Mamãe já dizia, né? Mente parada. Oficina do diabo. Água parada, né? Dengue, né? Dengue. Sim. Dengue. Ou seja, esse sentimento que precisa estar fluindo positivamente, ele fica ali. Ele não se movimenta, né? Não há troca. Então ele vai ficando parado e vai apodrecendo. E é claro que vai gerando o quê? Coisas ruins. Sensações ruins, né? Insatisfações,
né? E cada vez mais as pessoas vão adoecendo com tudo isso. Isso. Né? E essa insatisfação, né? Eu estava conversando antes da gente entrar na palestra com a Ingrid, e ela falou como uma coisa extraordinária, né? Você tá parado, você com esses sentimentos todos bons, mas depois eu vejo, porque dá trabalho se relacionar. Dá trabalho você aturar o outro e entender o outro, e o outro vindo com um monte de expectativa pra você, você tendo que lidar com isso, você não sabe falar não sei o quê. Não consegue colocar limite, que inclusive o sistema imunológico é para colocar limite. Exato. Né? Daqui para cá você não entra. Você entra, mas não invade. Isso, exato, não há uma invasão. E essa dificuldade toda eu fico parado automaticamente, né? Eu não dando vazão para esse sentimento, eu começo, dá uma insatisfação, né? A vida parece que tá monótono. Daí eu pego o celular, aí vejo um comentário aqui, que eu começo... O problema não é o comentário que eu vi, ou um post que eu vi de alguém, mas a forma como eu estou me sentindo quando eu vou olhar essas postagens. Como aquilo me afeta. Porque se eu tô me sentindo bem, se eu tô com meus sentimentos em dias, com a minha água fluindo, sem foco de dengue, poxa, eu só tô pensando positivo, eu tô numa vibe tão gostosa que eu vejo uma postagem de alguém, eu olho aquilo de maneira positiva, gostosa. Eu dou um coração, eu elogio, eu falo, nossa, que lindo, que maravilhoso. É legal, uma troca boa, eu tô demonstrando meu afeto, eu estou agora. Porque eu tô numa boa. Só que não, né? Eu tô deixando esse foco, claro, né? Esse agente, pro mosquito... Eu sou contaminada, sim. Proliferar, né? Exato. Então aí a hora que eu vejo uma postagem... gente, eu tenho que dar uma cutucada. Por quê? Mas não tem a ver com a postagem. Tem a ver com o meu estado de espírito. Exatamente. Com a minha água parada. A minha água parada. Exatamente. E aí eu vou lá e dou uma criticadinha, uma cutucadinha, né? Sim. Entende que a maldade ela sai de mim, às vezes, sem eu nem perceber. Por quê? Porque eu tô num estado de espírito tão... Porque meus sentimentos estão parados. Eu tô angustiado, então automaticamente eu vejo uma pessoa que eu conheço fazendo uma postagem nada a ver, eu não aguento ficar quieto. Imagina. Aí imagina isso coletivamente, todo mundo tendo esse tipo de atitude, né? Comentando aqui, cutucando ali. Sim. E aí a Ingrid falou uma coisa tão legal, né? Os comentários nocivos, a pessoa não mostra a cara. Não. Ela tá escondida atrás de um computador. Exato, de um celular... de qualquer coisa. E ela tá proliferando maldade, essa maldade sem perceber, às vezes até numa boa causa, às vezes ela tem um conhecimento muito religioso ou de qualquer outra coisa. Ela conhece sobre o assunto, então ela vê que a pessoa manifestou uma opinião sem tanto conhecimento, ela já que contraria aquilo que ela acha que é correto. E aí ela ataca, sendo que todo mundo tem opinião. Exato. E tudo bem, né? De você entender, de você querer conhecer, não. Mas já logo ataca, não, porque essa é a verdade absoluta, aquilo você tá errado. Então você começa a ver, e às vezes a pessoa, ela só tá ali fazendo uma coisa. Ela só queria fazer uma dança, por exemplo. Ela só queria estar ali para poder distrair. Aí vem alguém e fala, mas tá gordo, hein? Por que você tá dançando? Sabia que você não sabe dançar? Olha o foco da dengue. Isso, você é um foco de dengue. Aí a pessoa que estava tão bem, mas ela não estava inteira também, né? Porque se ela tá inteira, a pessoa comenta isso, eu sou uma pessoa que eu não aceito crítica. Se a pessoa colocar qualquer tipo de crítica em uma postagem minha, eu simplesmente vou lá e apago e bloqueio a pessoa. Acabou. Não vai me invadir. Mas você não deixa? Não. Você não aceita crítica? Não. Eu não aceito crítica nem positiva e nem negativa. Não aceito críticas. Eu não pedi. Então, a partir do momento que a pessoa entra ali, ela faz um comentário que eu percebo que na hora eu falo, eu vou dar foco. Não, eu vou lá, bloqueio, tiro, essa pessoa já deixa de existir. Mas tem outras pessoas que não. Elas adoecem, né? O sistema baixou, o comentário do gordo entrou, né? Como você tá gorda, pronto. Aquilo porque ela já tem uma questão com aquilo, baixou, o vírus entrou. E aí os sintomas, a maneira como os sintomas vai se manifestar, foi exatamente a forma como você se sentiu diante
dessa invasão. Então fala, Ingrid. Então para ficar claro é isso, né? Você, porque a gente acha que sempre o problema tá no vizinho, né? Só que se for olhar o seu quintal, tem foco de dengue, né? Exato. Então, se você encontrar um foco de dengue no seu quintal, é exatamente esse padrão. Você não está deixando fluir o seu sentimento, que é um sentimento tão gostoso, tão nobre, que você pode ir lá, manifestar, trocar com alguém O que você está que você criando com essas emoções paradas? Né? O que você está criando com isso? Porque se tem foco de dengue, tem larva do mosquito, né? Se tem, já mostra que os sentimentos não são legais, que você não está bem emocionalmente falando, você não está legal. Então aí você vai tomar as providências para tirar aquele foco. Isso. Então você vai, coloca areia, você vai, tira aquela água, você joga cândida, você começa a prevenir o foco. Exato. Aí nós vamos para um segundo momento. Por quê? Ai, Ingrid, Marcel, eu tirei todo o foco de dengue da minha casa. Não tem na minha tanto casa. Fisicamente, ou seja, tirei os potinhos da planta, tirei os pneus, tirei as gordurinhas localizadas. Tirei tudo. Tirei, né? Ao mesmo passo que eu também, né, comecei a deixar fluir mais essa energia, esses meus sentimentos. Ok. Mas nesse segundo momento, a doença ela mostra, isso não é suficiente. Não. Porque se seu vizinho tiver foco de dengue, ninguém avisou que o mosquito, né, tem que ficar lá no vizinho, né? Exato. Ninguém avisou. O mosquito não sabe disso. Não. E ele é tão sem vergonha que ele adora pular o muro. Ou seja, a sua maldade você contamina o outro, né? Pra você se aliviar. E a Exato. maldade do outro vai contaminar quem? Você. Exato. Ou seja, o mosquito ele vai lá, ele nasceu lá no vizinho, maravilhosamente no berço esplêndido do vizinho, que é aquele cachorro que não cuida de ninguém, que não tá nem aí. Olha o quintal dele, que nojo. E às vezes ele nem é picado pelo mosquito, ele não sente isso, né? Que é exatamente, que é a posição de ele prolifera a maldade. Isso, ele prolifera a maldade, só. Aí o mosquito vai, pula o muro e vai lá em você. E são mosquitos inteligentes, adestrados de forma inteligente, porque o vizinho daquele é adestrado. Aí ele pega a fresta da sua tela lá. Ele dá um jeito, cara, é incrível. Ele dá um jeito de picar você. E aí ele pega você, que tá numa energia vulnerável. Sim. Você não tem estado inteiro nas coisas, né? Você não tem... a sua imunidade, ela tá baixando. Por quê? Porque você tá dando a conversa, ouvido pra maldade alheia. Pra maldade, inclusive, social, né? Claro. Que é uma questão, quando vira uma epidemia, é porque tá todo mundo na mesma sintonia, né? Um ou outro não pega. É engraçado que se fosse uma coisa geral, né? Todo mundo pegaria. Mas tem aquele que é tinhoso, não pega. Porque o sistema imunológico tá em dia. É incrível isso. Então, quando o mosquito entra em você, é porque você tá vulnerável, né? É porque você não está inteiro, você não está íntegro. E aí a forma de manifestar a doença, né? Onde manifesta a doença é o que a Ingrid vai falar agora. Os sintomas, eles aparecem muito diferentes para cada um. Isso. E cada um vai reagir de determinada maneira. Como, Ingrid? Então, se no primeiro momento que você, vamos supor que o primeiro sentimento, a primeira coisa que te veio foi a raiva, você vai ter febre. Isso. Você vai ter febre. Mas você não teve febre, mas você teve diarreia. Então você eu não quero absorver nada sobre esse assunto, eu quero que isso passe logo. E deixa pra lá. Então você vai o quê? Você vai soltar. Agora, se você tem vômito, não vou digerir isso de jeito nenhum. Não tem possibilidade de eu engolir isso. Então eu ponho pra fora, eu vomito isso. E aí tem um outro sintoma, né? Que aí vamos supor que aconteceu. No primeiro impacto você teve febre, logo depois da febre veio em você, vamos supor que veio a diarreia. Eu fiquei com raiva, mas eu não vou absorver, eu não quero isso, eu quero que passe. Ok? Ou foi o vômito, ou a diarreia e o vômito junto. Eu quero que passe e eu não vou engolir isso. Certo?
seguidamente, logo em cara, às vezes acontece de vir a dor já. Às vezes você pode ter uma autopunição, no sentido, será que eu não devia ter postado aquilo? A culpa é minha porque de repente eu postei aquilo. E você começa a se autopunir, porque a dor é a autopunição. E é uma dor horrorosa, eu não vou mais fazer vídeos, eu não vou mais gravar, eu não vou mais me expor, porque, tá vendo, eu me expus. Então isso, você gera em você dor no fazer, porque pega toda a parte de articulação, né? Pega toda a parte dos músculos, então deixa você nessa posição. Aí existem os estados mais graves, porque dependendo a maneira como você recebe isso, é o que vai determinar a intensidade do problema, né? O tempo que isso vai durar e a gravidade. Então vamos supor que seja uma hemorrágica. Eu me perdi. Isso fez com que eu me perdesse de mim. Então eu sangro, né? Eu perco o sangue que é vitalidade, né? Eu perco isso, porque eu me perco de mim. Aí, aí quando vai acabando, todos têm o mesmo sintoma no finalzinho, geralmente, que é a coceira. A insatisfação desse assunto. Vermelhidão pelo corpo, na pele, que a pele é o contato. E fica explícito na minha pele esse vermelhidão, que essa questão do contato tá difícil. Entendeu? Mas geralmente a coceira é uma coceira infernal, porque é uma insatisfação visceral. É muito interessante. Então vai depender muito de como isso acontece, vai depender muito da intensidade de como você recebeu aquilo, de como você se permitiu ser invadido. Qual é a densidade, a intensidade que você permitiu? Ah, foi só uma raivazinha, nem senti raiva. Mas na hora eu já vomitei, acordei no outro dia vomitando, passando mal, meio indisposta, né? Tudo isso vai dizer a forma como você recebeu. Então, quando a gente vê uma pessoa, dependendo do tipo de sintomas, o primeiro sintoma que ela desenvolveu foi o primeiro impacto que ela teve. E aí, o corpo ele vai reagindo, ele vai mostrando esses sintomas conforme essa invasão vai sendo entendida, vai sendo, como que se fala? Como que eu posso dizer? Qual a palavra? Uma palavra, quando essa quando você vai assimilando essa invasão. Aquilo vai entrando isso, mesmo, aí você vai fazendo parte de você. E aí a forma como vai assimilando. Fazendo você se perder, porque vai dar hemorragia, né? Pode levar a hemorragia. Que é o caso mais grave. Ou seja, o que nós estamos dizendo, gente? É uma coisa muito séria. Sim. Você deixar se invadir, você deixar de ser íntegro, de estar inteiro, faz você se perder. Você fica muito vulnerável. Você fica muito vulnerável ao que os outros estão falando, ao que o mundo está falando. E tem né? As críticas, que todo mundo tem crítica hoje, né? Hoje quem tem comércio fala isso, né? Nossa, o cliente tá chato. Ele entra já querendo direitos. Não, que eu paguei. Mas existem jeitos e jeitos, né? E aquela maldade, ela vai entrando e ela vai te consumindo, acabando com você, que faz você, inclusive, se perder, faz você questionar, será que é isso que eu devo fazer? Aquilo que eu fiz, né? A Ingrid deu o exemplo da postagem, que a gente está trazendo um pouco do contexto virtual da coisa. Que é muito Mas não, cara, a dengue é presencial. A dengue é presencial. Então, você está deixando, você muitas vezes está se negando a se relacionar, até por conta do medo do que a pessoa vai pensar, do que ela vai falar, né? Você tem dificuldade de colocar limite, porque já pensou, a pessoa me pedir uma coisa e eu não fazer, ou eu falar que não quero isso que ela está me propondo. Eu tenho tanta dificuldade de fazer isso que eu acabo me isolando. Me escondo atrás do celular. Me escondo e deixando esse sentimento parado. Só que eu fazer essa atitude já é uma atitude de vulnerabilidade. Já, total. Porque eu já estou tentando me proteger. Por quê? Porque eu não estou íntegro. Isso. Porque se a gente for parar para olhar, o que o sistema imunológico faz no corpo da gente? Ele se põe em pronta defesa.
Ele mata o vírus, ele não troca uma ideia com o vírus, ele chega pro vírus e fala, ei, vírus, né, o que você está fazendo aqui? Não, ele vai para cima. Então, quando você está inteira, eu tô aqui. Então, se você fala, eu já vou, opa, pera um pouquinho, mas por que você está falando isso? O que foi que eu fiz para você? Né? É a presença. E a gente até tava brincando, você diz que quando a gente se encontra é quebra-pau, né? A gente já começa as tretas, que ela já começa a falar uma coisa, não, isso eu não quero, isso eu não concordo, não sei o quê. Por quê? Porque são duas integridades ali tentando se entender, né? E a gente vai ter treta sim, vai ter embate sim. Tem que ter, porque é daí que nascem as grandes ideias, né? Que a gente consegue criar coisas incríveis nesse debate. E é assim que eu me torno mais forte. Claro. Só que aí eu quero pedir pra Ingrid comentar isso. Por quê? Porque a gente tá ficando bunda mole pra lidar com o outro. O outro pediu uma coisa, a gente já, se falar não, é um não agressivo. É um não de desrespeito. E eu quero que você fale isso, porque... Quando a gente começa a falar de autoconhecimento, a gente começa a subir num pedestal que a única forma de a gente se entender com o outro é destruir a integridade do outro. É triste, né? Ou seja, você está me pedindo uma coisa, eu não simplesmente só falo, não tô afim e tá tudo bem. Não, eu preciso justificar por isso e mais aquilo. E se você começa a não entender, eu começo a te agredir. Eu começo a te desrespeitar. Exato. Ontem aconteceu uma coisa entre eu e o Marcel, que foi até engraçado, que ele falou, grava um vídeo aí pra mim, falando, né, pra gente falar sobre a palestra. Eu falei, não vou gravar, porque eu não quero falar no vídeo, não vou fazer, não quero, Marcel. Aí o Marcel, ok, beleza. Aí hoje eu acabei fazendo um vídeo, porque eu acordei querendo fazer. Mas foi uma coisa... Insuportável, né? E eu falei pra ele, não, mas assim, foi uma coisa, só um posicionamento, que naquele momento, realmente, eu ia gravar o quê? Fazer só porque o Marcel me pediu? Não, eu não estava disposta, naquele momento eu não queria. Então o meu posicionamento é falar, Marcel, não, você vai me desculpar, eu não gosto mesmo de gravar vídeo, né? Mas é se posicionar. É se posicionar de uma forma onde eu não preciso simplesmente, a minha vontade tem que agredir a vontade do outro. Eu simplesmente me posiciono, Marcel, não quero, não vou fazer. Ele vai virar pra mim, não, tudo bem, ok. Se ele ficar bravo, ele vai ter dois trabalhos, de ficar e ter que desficar, porque é sobre isso. Só que hoje em dia, o que acontece? O autoconhecimento, ele tá muito em alta, em livros de autoajuda. Porque você tem que, porque se você age assim... Só que as pessoas, elas não entendem que a gente vive em sociedade. Existe a sociedade. Então, o fato de eu me autoconhecer, me colocar em primeiro lugar nas situações, não quer dizer que eu tenho que desabonar o outro. Não, porque eu vou fazer só o que eu quero, porque... Calma, gente, não é sobre isso. Vocês não entenderam nada. Autoconhecimento é quando você começa realmente a se conhecer. Você desenvolve um auto-amor por você, que você acaba... Não tem como você não desenvolver a compaixão pelo outro. Porque o auto-amor, ele é tão maravilhoso que você vai dizer seus nãos e vai aceitar o não do outro, independente, porque você se ama, ao ponto de entender que o outro também tem direito de dizer não. E você não agride esse outro, essa história, não, porque primeiro eu, e bate no peito. Gente, você não entendeu, você não está no autoconhecimento. Você está usando isso para agredir as pessoas, porque geralmente o agressor... O agredido pode se tornar o agressor, como uma forma de defesa. Porque agora também ninguém vai fazer mais comigo, porque agora sou eu que vou bater. Você só mudou de lado. Você não resolveu. Que agora eu sou mais eu, né? Porque agora eu tenho que saber dizer não. Quando a gente fala em um ambiente de autoconhecimento, você precisa pôr limite de saber dizer não. Sim. A pessoa sai daqui achando que dane-se o outro, eu vou dizer não. E não tem nada a ver sobre isso. A postura, na verdade, é só tipo assim, que nem eu falei pro Marcel, eu não vou gravar, porque eu não quero. Eu não tô afim, eu não gosto, mas eu não falei pra ele, Marcel, seguinte, eu não vou gravar, porque eu não quero, eu não gosto. Não, Marcel, eu não vou... Por que você quer que eu grave? Por quê? Que saco, você não sabe que eu não gosto. Então assim, eu vou dizer pra ele, Marcel, a minha postura, isso não quer dizer que hoje eu não fiz, porque hoje eu tava
Porque nada é definitivo, né? A gente muda de ideia. Hoje eu acordei e virei, depois que eu vi que ele gravou um vídeo, achei que ficou tão bonitinho ele no vídeo. Falei, vou fazer um videozinho também. Fui lá, gravei o vídeo e tal. Porque eu tava, naquele momento eu estava bem. Então a gente tem que entender que o quê? Você tem que entender assim, as pessoas falam, porque eu aprendi que eu não preciso de ninguém para fazer nada para mim. Porque eu me basto. Mentira. Porque agora eu vou te explicar o que isso acontece, na verdade. Só você pode fazer por você o que tem a ver com você. Então ninguém pode resolver o meu problema íntimo de autoconhecimento por mim, certo? Agora eu preciso do padeiro, eu preciso do cara do posto, eu preciso da moça da loja que me atende. Entendeu? Quando a gente está falando que a gente não precisa de ninguém, não é que a gente não precisa de ninguém. Porque para resolver as minhas questões, comigo mesmo, só eu posso fazer. O outro não tem como entrar aqui dentro e tirar o que eu sinto. Ele, numa conversa e tal, por isso que a gente faz a terapia. Agora, eu não preciso de ninguém porque... Não, pera, calma. Você só vai se bastar quando se tratar de você para com você. Aí é só você com você. Mas acontece que as pessoas não levam para esse lado. Elas já levam para o lado da ignorância, do egoísmo mesmo. Não, porque eu não preciso de ninguém. Você precisa do padeiro, você precisa do cara ali, você precisa das pessoas. E a gente tem que aprender a respeitar isso, né? Por isso que eu falo, a moda do autoconhecimento, que virou uma moda, né? Do autoconhecimento, as pessoas estão levando para um lado muito nocivo da coisa toda. E tudo isso gera os problemas que a gente está tendo hoje em dia. A falta de integridade. A falta de empatia com as pessoas também. E aí você acaba ficando vulnerável, Sim. Porque quando você agride o outro, né, você cutuca a onça com a vara curta, o que acontece? Né? Sim. Exatamente, né? Então a gente acaba entrando numa frequência muito nociva, claro. A gente, né? Então essa história que, eu não ouço mais a sociedade, você tá ferrado porque a sociedade vai te pegar. Ela vai te pegar quando você menos esperar. Ouvir a sociedade faz com que você entenda o que está acontecendo e dentro de você vai criando situações para lidar com essa sociedade. Exatamente. Se isolar dela vai fazer com que ela te invada quando você menos esperar. Exatamente, que o mosquito ele vai vir sem você perceber, vai te picar. Vulnerabilidade. Eu acho que isso é legal, né? Esse olhar metafísico da observação. Por quê? Porque pra gente chegar nessa conclusão, a gente falou, cara, a gente não vê o mosquito, né? Não. Quando você vê, você até mata, mas de 1 milhão de mosquitos que tem aí. Ou seja, sorrateiramente ele vem. E quando menos você espera, ele te pica. Então a gente chegou nessa conclusão que é isso, né? Essa história de você, não ligo pro que os outros falam, é a pior babaquice, que é infantil, na verdade, para quem tá estudando autoconhecimento. Claro. É infantil. Não existe isso, não ouvir o que os outros falam, que os outros falam o tempo todo, a todo momento, e tá em todo lugar. Inclusive as vozes da sua própria cabeça. As vozes da sua cabeça, inclusive, se você não sabe, é os outros. Exato, já é os outros falando. Né? É os outros falando. Por quê? Porque a mente ela é um gravador. Então ela gravou o que sua mãe falou, que seu pai falou, que não sei quem falou, e ele fica ali repetindo. Tudo é os outros. Tudo é os outros. Então é muito infantil quando eu vejo a pessoa falando, não, eu parei de ouvir a sociedade, parei de ouvir. É muito infantil porque ela mal espera que os outros vai pegar ela na curva, exatamente porque ela está despreparada. Ela está se negando a se relacionar. Isso. E a imunidade para você estar forte para o vírus da dengue é você, sim, ter empatia pelo outro. Não destrua o sistema imunológico do outro, né? E você só vai conseguir isso, obviamente, quando você parar de destruir o seu sistema imunológico. Você começar a estar inteiro. E aí, quando você se dá conta que é importante estar inteiro, você se dá conta que você não consegue estar inteiro em um monte de coisa. Sim. Quando você respeita isso em você, sim, é verdade. Você passa a respeitar que o outro também não vai poder estar sempre com você.
o outro também não vai poder sempre dizer sim pra você. Tá vendo que tudo vai convergir pro respeito e pra empatia. E quando você tem esse negócio do respeito forte, você tá imune. Inclusive o mosquito começa a parar de te picar, não é só ele te pica e não te invade. Porque se picou é porque ainda tem vulnerabilidade ali, mas você tá forte. Você ainda tá forte, exato. Mas não, você chega uma hora que o mosquito nem te pica, por quê? É como se a energia da natureza fala, você não vai arrumar nada aí. Olha não as ondas. precisa. Não precisa. Eu não estou criando magnetismo para atrair esse mosquito. Não tá na mesma frequência. Não tem frequência, exatamente. Gente, tudo é sobre isso. Tudo é sobre isso. Tudo é sobre frequência. Tudo é sobre... É por isso que eu te falo. Qual é o epicentro da sua vida? Sou eu. Então eu preciso me auto-observar. Então quando eu olho alguma coisa, por isso que eu te falo, eu tenho feito muito isso a respeito da questão da própria internet, né? De parar muitas vezes e observar e você ver alguma coisa, de fazer um elogio, de você, sabe, se você não gostou, passa, não comenta, finge que não viu, mas não ataque, né? Não pique a outra pessoa, não jogue a sua maldade, não destrua o que a pessoa está tentando fazer ali, não importa o que seja, se você não concorda, tchau, olha, não concordo, eu vou me retirar, não, mas é a vontade de fazer o seu prevalecer, né? Da maldade, do ataque, da invasão, para ver o outro realmente, vou dar um jeito nisso, né? Então, até porque você precisa do outro saudável, íntegro, para ele tirar o foco de dengue da casa dele. Exato. Você destrói isso nele, ele não tem saúde nem para prestar atenção que ele é o foco de dengue. E a gente sabe que se você fizer certo e seu vizinho fizer errado, a dengue vai estar aí, né? Vai. Então é muito E esse surto vai piorar. Então, como eu te falo, né? Como o próprio a gente fala dos vírus, né? O vírus é invasão, não adianta. E quanto mais há invasões, né? Eu não quero saber o que o Marcel pensa. Eu não concordo com ele, não interessa o que ele pensa, porque o que eu estou falando é a verdade. Ele tem que me ouvir, ele tem que aceitar, ele tem que ficar quieto, tem que se calar, ele tem que se dobrar a mim. Então a forma que eu faço isso é como, muitas vezes, destruindo a integridade dele para que ele não tenha força para se defender contra mim, para que a minha vontade prevaleça. Então isso é complicado, é difícil, né? A gente está vendo uma sociedade doente. A sociedade está doente. Exatamente, a sociedade está dengosa, né? Porque até o nome da dengue, né? Dengoso. A gente olha para tudo isso e a gente vê o quanto a falta de empatia, do olhar para o outro, porque eu me enxergo, eu estou me vendo, e se eu consigo me ver, eu consigo entender que o outro está na minha frente. Mas se eu não me enxergo, o outro ele passa a ser um borrão e eu não quero nem saber, porque eu vou atropelando, tá entendendo? Então, a sensação do quê? Eu olho para mim mesmo e penso, poxa, eu não queria que falassem assim comigo. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou falar assim com o outro. Então eu vou para o outro, levando para o outro, independentemente da sua reação, não importa como você vai reagir. O que importa é que aquilo me fez bem. E se aquilo me fez bem nesse sentido, de eu levar, mesmo que eu chegue lá e fale, olha, porque você é linda, e mesmo que você vire e fale, mas eu não sou tão linda assim, não importa. Você é linda. Entendeu o que eu estou te falando? Para quê? Para que a pessoa possa olhar para aquilo e falar, poxa, ela me achou linda, mas, né, que coisa interessante, linda no quê? Então a gente tem que aprender a criar a verbalização do alto valor. Criar essa coisa da autovalorização. E você só consegue valorizar o outro se quando você se valorizar. Isso, quando você estiver nesse alto valor. Porque você vai proliferar aquilo que está dentro de você. Você não vai proliferar. Não vai ser falso, você não consegue sustentar. Não, e é um pior. Elogio falso é que você não sente isso. Você tentar fazer isso porque nós estamos falando aqui, você não vai sustentar e vai pegar dentro. Isso, é melhor ficar quieto. É melhor e vai ficar dengoso porque, elogiei e depois ela me criticou, não faço mais. Gente, vai pegar dentro. Primeiro passo. É como o Marcel falou, não é um assunto fácil, não é que fascinante, interessante. Não é interessante. É vivência. E colocar na prática não é fácil. Mas isso tem que ser todos os dias, um pouquinho. É como alimentar a própria alma. Dar de comer para a sua alma. Dar de comer para você, para o seu ser. É todos os dias um pouquinho. Entendeu? Com você mesmo. Te agradando,
se amando, dando, se presenteando. Então, quando você vai fazendo isso, você vai emanando. E é sobre isso. E não adianta, porque eu fui lá e fiz, deu errado. Lógico que vai dar errado. Você não está na frequência. A frequência não se cria falando, eu te amo. A frequência se cria sentindo verdadeiramente o eu te amo. E você nem precisa falar. E aí aquilo vai enchendo você que transborda. Isso. E aí quando transborda, o outro sente. Isso. É simplesmente É o isso. transbordar do que você tem de melhor de dentro para fora. Não só o outro sente, como tudo sente. Tudo à tua volta começa realmente a criar essa energia. E é sobre isso, né? Metafísica é maravilhosa? Ela é. Mas vai viver de forma metafísica. Isso. Você vai ver o que é, você vai rebolar. E aí, pegando esse gancho do viver, que é a prática, né? Eu quero encerrar falando isso para ver se você entendeu. Ó, se eu falar e você já vai ver se tá entendendo ou não. E aí, daí você aprendeu tudo isso, né? Tá começando a praticar. E aí você começa a ver o outro com atitudes agressivas, né? Com o outro, ou seja, você tá vendo que ele tá sendo esse foco. Né? Você tá vendo que ele tá. Você tá vendo que ele tá colocando o pneu lá do lado de fora, ou a água na planta com o pote lá, e você tá vendo. E aí, o que você vai fazer? Né? Sim. Como que você vai chegar nele? Qual é o posicionamento? Qual né? que é o posicionamento? Como que é? Você vai ligar para a prefeitura? Você vai denunciar ligar, ele. vai denunciar? Vai ligar para a polícia? O que você vai fazer? Se você fizer tudo isso é porque você não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Por quê? Porque você já está com essa atitude agressiva para o outro parar de ser agressivo. Eu vou bater nele para ele parar. Eu vou bater nele porque ele tá batendo no outro, né? Tipo, mais ou menos isso. Não, gente, o convite dessa epidemia é que a gente precisa parar de destruir o sistema imunológico da pessoa. Porque quando ele for denunciado, ele só vai ficar possesso da vida com você, ou com a vida, com o mundo, e esse sentimento não vai fluir. Ele, de repente, precisa, assim, que é bonito o trabalho da prefeitura, quando vem 2 agentes, né, bate na sua casa, né, com cordialidade. Viemos aqui, né, puxa, a gente pode entrar, né, e quando você permite que ele entre, aí ele tá olhando, observando, te orientando, né, não tem punição, não tem multa. Não. Né? Orientar. Tem amor, tem cordialidade. Então, se você conseguir, né, poxa, vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma conscientização. Sim. É tão bonito, é tão legal, e a gente precisa tanto disso, mas não com espada. palanque. Já vamos com a espada. Né? Vamos denunciar quem... Para com isso. Isso só enfraquece a imunidade do outro. E o outro com a imunidade baixa, pega dengue, o mosquito pique e leva para outro, Não. Se você tá forte, é menos dengue para todo mundo. Exato. Se você não deixa... Se o vírus é entre você e o seu corpo mata o vírus, ele não tem como transmitir. Exato. Olha que forte isso, né? Sim. Exatamente. Então esse é o recadinho. É um recadinho que a gente deixa a respeito da metafísica, por isso que eu falo, observe você, perceba você, sinta, veja como que você reage, como que aquilo te afeta. Tudo isso é uma questão de autoobservação, né? E vamos parar, gente, vamos parar. Se algo não te agrada, muda. Esse assunto não me agrada, eu me retiro. Por que eu vou parar para falar, para brigar, para discutir? Porque você está falando besteira. Gente, pelo amor de Deus, cada um com seus problemas, né? Não entra nisso. Se você não tem nada de bom para falar, fica quieto. Vai cuidar das suas feridas, vai cuidar das suas dores, que nem o Marcel hoje para mim. Não vem não. Fica em casa, vai cuidar de você. Fica numa boa. Né? Você está no momento, você está convalescendo, para que você vai vir aqui? Não precisa. Só uma dica, né, Ingrid? Não estamos falando para você sair de qualquer briga, de todas as brigas, não. Mas se você for brigar, vai inteiro também. Sim, vai. Isso. Ou seja, se a gente for brigar, então vamos
Né? Vamos inteiro. Esteja inteiro. E vamos inteiro. Esteja vamos lá. brigar inteiro. Exato, Né? Vamos exato. esgotar esse raciocínio e não só como fazer um comentário que muitas vezes né, você nunca mais vai ver a pessoa. Isso, você não sabe nem quem é. Você só vai deixar aquele foco ali se proliferar. Não, se é para estar inteiro, chama no presencial. Né? Vamos bater um papo ali. Não é, a vida acontece no presencial, gente. O virtual é uma ilusão que a gente está criando. Que você fala, você tem a sensação que está falando, mas você não sabe quem está ouvindo. E se está ouvindo? Não, desce pro play. Vamos discutir, mas vamos cara a cara. Exato. Né? Vamos se entender. Vamos ficar horas aqui nesse assunto. Sim, vamos Quando você faz isso, você está fortalecendo e preservando a sua imunidade. Porque por limite, muitas vezes eu chegar para ele, Marcelo, não quero, não vou fazer. Eu me posicionei sem ofendê-lo. Isso. Mas não é por isso que nós não vamos fazer. Eu não deixei de falar. E não deixei de fazer o que eu queria fazer. Porque se não dá intenção, assim, não vou fazer o vídeo porque eu tô pouco me lascando com essa palestra. Não, é o contrário. Eu não vou fazer porque eu quero me preservar da minha integridade, de estar inteira na palestra. Quando eu chegar lá, eu não vou... Senão eu já chego, tive que fazer isso, que saco. Entende como é diferente? Exato. Então você vem pra briga inteira. Eu tô aqui. Você o que fala... tá acontecendo? Não é eu digo não e dane-se, se vira. Eu vou lá, eu ofendo, fazer? eu ataco, eu machuco. Não, eu tô aqui pra gente resolver isso aqui, nem que se a gente saia na mão, né? Então, mas tá sendo resolvido ali, né? É por isso que a gente fala, a gente não tem que fugir de tudo. A gente não tem que levar tudo, meu amorzinho, não. Tem coisa que a gente tem que se posicionar, mas a gente tá falando dentro dessa característica da dengue, que é essa coisa da agressão gratuita, muitas vezes, só porque eu não tô num bom dia e eu cismei que eu quero estragar o dia de todo mundo também. É como eu te falei, a pessoa tem o dom da casa dela e me estressar na minha. Não, né? Que tô aqui com o celular, então tipo, menos. Chega. Eu, quando é muita chatice, eu nem atendo. Chega, vocês estão muito dengoso. Estão muito dengoso. Que qualquer coisa... Não, isso não vai entrar. Se for para entrar, vai ser uma coisa inteira. Exato. Né? Se for pra gente discutir, vou tirar um dia para você. Por quê? Porque você é importante para mim e a sua opinião tá contradizendo o que eu penso, o que eu sinto. Mas como você é importante, a gente vai fluir essa energia juntos. Isso né? Nas relações próximas, nas relações das pessoas que você não conhece, simplesmente basta. bloqueia, ignora, não comenta, não responda. Porque se você faz, você começa não. Vai lá, tira, apaga, acabou, bloqueia se for o caso, pronto, acabou. Ela deu a opinião, acabou, morreu o assunto. Por quê? Porque foi só uma coisa. Volto a falar que é um assunto delicado. Sim. Não é para você se negar. Se você quer ir para o debate público, vá para o debate público com relação a isso, preparado, né? Então eu vou fazer uma live para responder tudo isso. Não é respondendo e ficar alfinetando, não. Vamos, estando ali. Vamos lá. Se a sua reação é parar, tirar e o que você não quer, você vai fazer, como ele falou. Eu tô dizendo assim, quando eu não gosto, eu falo, não vou perder meu tempo discutindo, eu vou lá, apago e tiro. Tem outra pessoa que vai virar e falar, não, eu vou responder a isso. E ela tá certa, porque ela tá inteira. Se ela tiver inteira. Isso, inteira. Porque aí se vier um hater pior, derruba ela. Exato. Então, o que deixa você inteira? Eu vou lá e bloqueio e tiro que eu não perco meu tempo. Tem pessoas que vão querer debater, mas você tem bala na agulha para debater? Você tem imunidade para... Cria uma estratégia, não é no impulso, né? Porque aí você é movido pela raiva, você já entrou. O que a pessoa, se você sentir raiva, o vírus já entrou. Você não entendeu? Aquilo já te ofendeu, aquilo já te machucou, aquilo em algum momento vai reverberar de alguma forma. Porque de repente a pessoa é do debate público e é legítimo. Ela está inteira no debate público, ela é uma figura muitas vezes pública, não. Então eu vou me organizar para responder isso. Desde que esteja inteira, não tem imunidade baixa, o vírus não pega. Exatamente. Ficou claro? É sobre isso. Show, gente. Obrigado. Dúvidas?